Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Foi em 1973 que o então aspirante a popstar da música brasileira, Raul Seixas, encontrou-se com o então produtor cultural Paulo Coelho. Deste encontro nasceu não apenas uma profunda amizade, mas também uma profícua parceria musical que marcou ad aeternum a MPB. Dessa conjunção astrológica nasceu também um conjunto interesse pela magia e pelo ocultismo. Eis o tema, dignos irmãos e irmãs, deste que é o nosso 51º vídeo em nosso canal. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E sim, dignos, não vamos entrar hoje propriamente nas espinhosas relações entre Paulo Coelho e Raul Seixas, vamos deixar isso para um outro vídeo, num outro estudo, nem tampouco vamos adentrar nos meandros da personalidade, da magia do senhor Aleister Crowley e do sistema telêmico. Também estamos planejando isso para um outro estudo aqui em nosso canal. Mas vamos brevemente nos debruçar sobre como a magia influenciou e impera sobre a vida do senhor Paulo Coelho e como este mesmo também propaga de forma consciente ou inconsciente os princípios telêmicos, os princípios esotéricos e ocultistas pelos 4 cantos do mundo. Sabemos que hoje Paulo Coelho reside em um amplo apartamento na cidade de Zurique, na Suíça, e que ocupa na atualidade a cadeira de número 21 da ABL, Academia Brasileira de Letras, sendo uma das personalidades, um dos escritores mais respeitados e celebrados pelo mundo. Infelizmente, esta mesma respeitabilidade não se faz sentir no seu próprio país, o Brasil. Muitos indivíduos com uma falsa vaidade intelectual relegam Paulo Coelho ao segundo plano sob a ideia de que os seus escritos e livros tratam tão e somente de autoajuda ou de algum tipo de plágio. Entretanto, conversando com estes indivíduos, em sua maioria, sequer se deram ao trabalho de ler mais profundamente os seus livros, julgando propriamente a sua obra tão e somente pela capa ou pelos livros mais conhecidos. Os livros mais conhecidos de Paulo Coelho, os senhores devem saber já de cor e certamente já tiveram oportunidade de ler. Em primeiro lugar, o seu livro mais vendido, chamado O Alquimista, lançado em 88, e assim como também o seu livro sequente, chamado de O Diário de um Mago. Estes 2 livros são os livros propriamente que o posicionaram como um dos autores mais lidos do mundo. E embora esses livros sim contenham princípios e elementos esotéricos advindos da jornada mística de Paulo Coelho, que nós vamos aqui posicionar alguns destes elementos e alguns destes pontos ao longo dessa nossa conversa, neste nosso vídeo, é amplamente necessário que o indivíduo conheça outras tantas obras, que nós vamos aqui citar, a fim de que possa detectar com maior propriedade não só os elementos esotéricos e místicos, mas também a ampla criatividade, profundidade psicológica, bem como também a capacidade literária do senhor Paulo Coelho. Estes indivíduos que o julgam, colocando-o em segundo e terceiro plano como alguém sem qualidade, certamente não levam em consideração o conjunto. É como se um indivíduo chegasse aqui, por exemplo, em nosso canal e simplesmente através de um vídeo, de um ponto mais ou menos bem colocado, através de um assunto no qual se tenha maior ou menor domínio, classificasse o todo. Faz-se necessário, se o indivíduo quer, de fato, compreender a obra de Paulo Coelho, que ele leia
todo o conjunto da obra de Paulo Coelho. Ficar tão e somente no Alquimista e no Diário de um Mago, suas obras primárias, muito embora ele tenha lançado outras coisas antes disso, como por exemplo o Manual do Vampirismo, é absolutamente leviano, para dizer o mínimo. Pois bem, dignos, posicionando essa questão de respeito, sim, devo dizer que li as principais, se não a totalidade das obras de Paulo Coelho, que conheço a sua filosofia, o seu pensamento, e que mais, vejo em Paulo Coelho um dos maiores propagadores de Telema. Não apenas um dos maiores, ele, em minha opinião, deve ser o maior propagador de Telema ou da própria magia. Para quem não sabe exatamente o que é Telema, nós vamos entrar nesta temática num dos vídeos sequentes aqui explicando essa questão de Aleister Crowley e da própria filosofia telêmica. Seja como for, nós separamos aqui 7 princípios mágicos nas obras de Paulo Coelho. Em que obras propriamente isso vai estar e que recomendo aqui para os senhores? O Monte 5 é uma das obras importantes. As Valquírias também é uma outra obra. Verônica Decide Morrer, que é inclusive o meu livro predileto do senhor Paulo Coelho. Também Aleph, Maktub, A Bruxa de Portelho são as obras principais que recomendaria aqui para que você leia e per si tire as suas próprias conclusões. O primeiro princípio que nós vemos esotérico nas obras de Paulo Coelho, e isso já vai se manifestar lá no Alquimista, bem como aqui no Diário de um Mago, é o princípio da verdadeira vontade. A verdadeira vontade nós podemos aqui posicionar de uma forma um tanto quanto mais grosseira como sendo a missão da vida, a missão de vida do próprio indivíduo. Qual é a sua razão primeva e a sua razão última de estar aqui encarnado e a que se destina propriamente a sua existência nesta encarnação? Este princípio de verdadeira vontade nas obras de Paulo Coelho vai ser detectado e nomeado como lenda pessoal. Nós fizemos aqui um vídeo, se não me falha a memória, é o vídeo de número 2, como descobrir a sua missão de vida, o que é algo absolutamente simples e que não deixa maiores margens para dúvidas. Caso você tenha curiosidade, recomendo o vídeo de número 2. Seja como for, dignos, esse princípio da lenda pessoal nada mais é do que uma linguagem diferenciada, um tanto quanto mais abrangente, poética e popular, para o princípio esotérico da verdadeira vontade. A verdadeira vontade colocada de maneira abrangente e popular. O princípio seguinte interessante, que também vai fazer parte de Telema, é a conversação com o sagrado anjo guardião. Ou seja, existe a ideia, a teoria, a tese mística de que a nossa consciência superior, o nosso eu divino, se apresentaria a nós através de uma espécie de personificação angelical, existindo desde a Renascença e até mesmo da Idade Média, rituais específicos para a convocação e a conversação com isto chamado de SAG. Estes mesmos elementos são encontrados na obra de Paulo Coelho, principalmente no Demônio e a Senhora Prim, assim como também em Brida e no Monte 5. Nós vamos encontrar esses mesmos princípios de conversação em que Paulo Coelho, através de suas obras, vai posicionar uma série de exercícios para que o indivíduo se contacte com o próprio plano astral. Portanto, ele, embora hoje em dia tenha uma visão um tanto quanto diferente, vamos falar disso, ele perpetua a questão da verdadeira vontade, bem como também os elementos de
conversação com o sagrado anjo guardião. Outro elemento importante é a própria magia, a força da magia, que por definição é a capacidade de influenciar o universo à nossa volta, vai estar presente em todas as obras de Paulo Coelho, ou seja, de que existe uma certa ligação entre aquilo que está abaixo e aquilo que está acima. E quando nós propriamente movimentamos uma camada da existência, todas as outras tendem a se movimentar por reverberação. Este princípio hermético e fundamental da magia vai estar, por exemplo, em Brida. Brida, que foi televisionada pela agora extinta Rede Manchete, sob a direção do então senhor Walter Avancini, reconhecidamente como um indivíduo de amplos interesses por ocultismo e por esoterismo. Senhor Walter Avancini, que era amigo de Paulo Coelho, há inclusive aqui no YouTube entrevistas de Paulo Coelho para Walter Avancini, conduzia um programa chamado Os Mistérios, talvez alguns dos senhores hão de lembrar-se, né? Caso se lembrem, coloque aqui também nos comentários, é algo tanto quanto mais antigo. Bem, dignos, esta obra televisionada veio a falir. É uma das poucas obras propriamente em formato de novela que veio à falência justamente por conta da falência da TV que a coordenava e produzia naquela mesma época. Seja como for, a magia é um princípio fundamental ali posicionado. Paulo Coelho foi uma das primeiras pessoas a trazer para o Brasil a palavra Wicca. Era o nome da própria personagem de Brida. É ele quem traz a questão da própria bruxaria, do sagrado feminino, da conexão com a natureza. No Brasil e no mundo, foi uma das primeiras pessoas a popularizar estas questões. Modernamente, né? A alquimia já está presente lá no Diário de um Mago, é um dos princípios também básicos do próprio Paulo Coelho. Segundo o próprio, ele também teria estudado com indivíduos amplamente conectados com a alquimia laboratorial, a alquimia tradicional e operativa. Este elemento da nova era é uma das ideias também pregadas pelo senhor Aleister Crowley, no sentido de que estaríamos entrando num novo éon, num novo padrão, num novo ciclo de manifestação da própria natureza e de evolução do ser humano. A nova era mascarou-se ou propriamente travestiu-se sob a figura, em Paulo Coelho e Raul Seixas, de novo éon e de sociedade alternativa, que era a criação de um núcleo de indivíduos que viveriam numa sociedade mais fundamentada em liberdade, bem como também na ausência de dogmas rígidos e de elementos ou sistemas propriamente políticos absolutamente fixos. Vamos lembrar que o Brasil vivia a época sob a ditadura militar. Outro elemento interessante são as hordas, né? Paulo Coelho diz, e aqui eu vou recomendar uma obra, tá, nos caso os senhores tenham lido, olha, essa obra aqui, que é do senhor Fernando Moraes, tá? Chamada O Mago. É uma das biografias, né? Ou a principal biografia de Paulo Coelho. Recomendo para que os senhores possam aí ter essas informações. Mas sim, Paulo Coelho participou de ordens esotéricas, dentre as quais a Astrum Argento, e também tinha envolvimento com uma das modalidades da Ordinis Orientis Templarium, fundada ali por Theodor Heuchs no final do século XIX, que é uma ordem também esotérica que trabalhava com magia sexual e com outros princípios. Seja como for, dignos, os registros através dos diários de Paulo Coelho, bem como os outros registros históricos, dão nota, confirmam e atestam que Paulo Coelho participou, ao menos inicialmente, destas organizações. Hoje em dia, e também executava os seus rituais, ritual do pentagrama menor e maior, da estrela rubi e outros tantos rituais esotéricos Paulo Coelho praticava. Hoje em dia, ele
coloca tudo isto sob o manto de que estaria, na verdade, tudo isso relegado ao plano da própria magia negra, de que agora ele segue uma visão mais cristã e esotérica. Seja como for, a conclusão a que chego, pelo menos superficialmente, é a de que isto que ele faz e posiciona é, na realidade, um modo também de proteger o próprio esoterismo, visto que haveria uma tamanha procura, um tamanho fluxo de pessoas dentro dessas questões, que muitas delas, não estando devidamente preparadas, viriam propriamente a se desestabilizar, bem como a criar uma instabilidade no próprio sistema místico e esotérico, que já sabemos ser bem congestionado. A filosofia, o pensamento de Paulo Coelho, colocando isso sob as raias, sob a égide, a linguagem de que, olha, naquela época eu praticava a magia negra, é criar uma certa barreira de distanciamento entre o seu trabalho, a sua atividade de propagação dos princípios místicos e esotéricos e também a responsabilidade de não congestionar, não desequilibrar pela sua própria popularidade os elementos esotéricos vigentes dentro dos sistemas das ordens e das fraternidades. Entretanto, é inconteste a existência de princípios místicos, esotéricos, telêmicos, rosacrucianos e mágicos nos livros, nas obras e no pensamento do senhor Paulo Coelho. Paulo Coelho, que é não apenas um dos maiores magos no sentido de movimentar a energia com grande habilidade, como também um dos maiores propagadores da própria magia em todo o mundo, muito embora o faça sob uma linguagem popular, uma linguagem aberta e uma linguagem acessível. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a esta temática para falarmos do senhor Raul Seixas, bem como também noutra oportunidade para falarmos sobre Telemann e Aleister Crowley. Paz profunda.